Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 6 desse quarto trimestre, onde ela aponta a justiça de Deus, baseada no livro do profeta Ezequiel, focada nesta lição no capítulo 14. E é onde estaremos discorrendo segundo aquilo que o Senhor assim nos orientar. Meus amados, quando falamos a respeito da justiça de Deus, aí vem-se a questão: o que é justiça? O que queremos? Um Deus justo ou um Deus injusto? Ou ainda, para acrescentar, Deus, porventura, vende sentença? Deus, ele é injusto em suas decisões? É isso. O que é justiça retributiva? O que é equidade? O que é isonomia? Olhando no contexto sagrado, no contexto teológico e também na questão judicial, porque quando nós falamos de justiça, está intimamente ligado uma coisa à outra. O juízo de Deus, quando fala de juízo, nós pensamos o quê? Pensamos em uma lei, pensamos em um infrator da lei, pensamos naquele que fere uma lei e pensamos também aquilo que a lei prevê para punir aquele que a infringiu, aquele que a deixou de cumprir. É dentro desse contexto que está formado a nossa lição no dia de hoje, essa lição número 6, a justiça divina. E o texto áureo da nossa lição é tremendo. Esse texto áureo, ele já é para impactar. E qual é o texto áureo? Com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável. Isto é o que Deus coloca aqui, a palavra de Deus do Salmo 18, versículo 26. E na verdade prática, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Pois bem, ao falarmos aqui esta palavra, nós já paramos para pensar, para observar o que diz a Bíblia acerca da sentença, acerca do juízo, da maneira como Deus trata o homem. Primeiramente, nós queremos já apontar para Romanos, no capítulo 1, no versículo 22, nós vamos encontrar a seguinte expressão, ou melhor, no capítulo 11 e no versículo 22 da carta de Paulo aos Romanos. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Aqui nós vemos esse ponto que Paulo falando do Israel do futuro, no capítulo 11 da carta aos Romanos. Então ele fala que nós devemos considerar a bondade de Deus e também a sua severidade. O mesmo Deus de amor, de bondade, é o mesmo Deus de severidade. Quando olhamos então para o profeta Naum, no capítulo 1, no versículos 2 e a parte A do versículo 3, nós vamos encontrar a seguinte expressão: o Senhor é um Deus zeloso e que não toma vingança, e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Aqui nós já começamos a ver como que Deus trata. Já começamos a observar a severidade, o amor, a bondade de Deus. Mas também nós começamos a ver como Deus é firme no tratamento para com o ser humano. Deus, ele tem sempre um tratamento de amor,
de bondade. No entanto, ele avisa acerca do juízo, acerca do castigo para aqueles que desobedecem a sua palavra. E dentro desse contexto, antes que adentremos ainda nos pontos que traz aqui o comentarista da lição, eu já quero, primeiramente, nós vemos que isso aqui envolve uma questão jurídica. Segundo Rui Barbosa, o grande jurista Rui Barbosa, ele trata a respeito da isonomia. Mas antes de falar de isonomia, nós queremos trazer aqui uma explicação sobre equidade. O que é equidade, o que é isonomia e o que é igualdade? Que às vezes são três termos parecidos, né, com explicações parecidas e que traz alguma confusão na hora de conceber, na hora de entender, para poder falar a respeito disso. A nossa lei, ela fala da igualdade. A Bíblia também fala sobre igualdade. A Bíblia fala sobre equidade. Nós temos também os princípios que regem o direito, que fala da equidade. A Bíblia também aponta uma questão isonômica, da maneira como Deus trata o homem, e nós vamos ver também que no nosso conjunto de lei jurídica, principalmente na Constituição, nós vamos encontrar a palavra isonomia. E dentro desse ponto, nós vamos ver que a palavra equidade, ela veio do latim, originária do latim, e da palavra aequitas e a equus. Com efeito, a palavra equus significa igual, justo, parelho, da qual provém a equitas, que a seu turno reveste o sentido de igualdade, conformidade, simetria. Então a equidade, ela vem trazer este ponto. Aí nós vamos encontrar que essa palavra, ela vem do latim, mas ela foi incorporada no contexto jurídico. Ela começa no direito inglês, lá na Inglaterra, que esta palavra, ela foi introduzida no conjunto ali de interpretação jurídica da Inglaterra, e diz o seguinte, que ela estendeu-se depois para os países do tronco anglo-saxão, com vigência para corrigir distorções da common law, decidindo as questões segundo as particularidades do caso, e que geralmente se aplica o direito escrito, não oferece, se aplica quando o direito estrito não oferece um remédio adequado ao caso concreto. Ou seja, a equidade, ela vem para corrigir uma lacuna de um texto legal. Aí o juízo, aquele que vai emitir um juízo, uma sentença, ele vai usar a equidade para suprir uma lacuna, e não somente isso, para corrigir eventual distorção do texto concreto da lei, quando não se adequa ao fato. Aí usa-se a questão da equidade. Aí falta a questão da isonomia. A isonomia, nós vamos encontrar que, segundo o grande jurista Rui Barbosa, não é tratar todos com igualdade, mas tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Isto é isonomia. A nossa Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Porém, quando fala-se aqui em tratar os iguais de forma igual, é uma coisa. Agora, quando a lei trata os desiguais de forma igual, a lei, a sentença, ela é injusta. E isto não ocorre com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é justo em tudo aquilo que ele faz. Não importa se é o rei, se é o sábio, se é o sacerdote, se é o profeta, se é o povo de Israel, se é um outro povo qualquer, se a pessoa é igreja, se é fora da igreja. O Senhor, ele tem um tratamento dentro da sua equidade, da sua isonomia, ele completa o tratamento e aplica justamente os seus juízos. Nós podemos ver
dentro desse princípio, que igualdade não é igualitarismo. Equidade é julgar, considerando as diferenças entre os envolvidos, para produzir a verdadeira justiça. Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E quando falamos isso, nós vamos também para Malaquias, capítulo 3, 18, que nós vamos ver: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui está mostrando também a isonomia, está mostrando também a equidade de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz diferença entre um e outro. Por exemplo, quando Deus foi destruir a Nínive, Deus envia o profeta Jonas para que fosse levar sua mensagem de juízo, de castigo, de destruição. Mas quando Jonas leva a mensagem, que a mensagem chega ao ouvido do povo, o povo se arrepende, o rei se arrepende, porque o alvo da mensagem de Deus não é atemorizar o povo para depois destruir um povo atemorizado. Não. A mensagem de Deus é para alertar o povo do risco iminente de condenação, de destruição e de execução de um juízo divino por esta própria desobediência. E quando Jonas leva a mensagem de destruição, o povo se arrepende. E quando o povo se arrepende, Deus também suspende o castigo. Deus deu a oportunidade, e esse povo veio a ser destruído anos depois. 2 séculos depois é que o povo que Nínive veio a ser destruído pelo exército de Nabucodonosor, que era então o general de guerra do seu pai Nabopolassar. Assim nós vemos que Deus, ele trata as pessoas de forma igualitária, e que isso aqui é um ponto que será abordado no final da lição, porque Deus, ele alcança a todos os povos e em todas as épocas, porque toda a terra é dele, e o juízo e o comando e o domínio de Deus é sobre toda a terra, é sobre todos os homens. Apesar de o Senhor ter escolhido e separado por aliança o povo de Israel, Deus tem as alianças incondicionadas com Israel de preservação do povo, segundo a aliança que ele fez com Abraão. Porém, em manter o povo como um reino de sacerdote, Deus rompeu esta aliança com Israel. Por quê? Porque esta é uma aliança condicionada. É uma aliança condicionada. A aliança das bênçãos lá de Deuteronômio, capítulo 11 e também do capítulo 28, nós vamos ver que são bênçãos condicionadas. Sempre coloca a conjunção se, mostrando a condição. A igreja do Senhor Jesus Cristo, nós enquanto igreja, lá em Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, que nós somos o Israel de Deus, no sentido espiritual. A igreja assumiu uma lacuna deixada por Israel para levar o evangelho a todas as nações. Porém, não é porque somos agora o Israel de Deus, a igreja de Deus, que também a igreja não passará por castigo ou por juízo de Deus, se porventura desobedecerem, se porventura deixarem ao Senhor. Porque o Senhor diz lá no seu evangelho: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e siga-me. O arrebatamento da igreja será para aqueles que preservarem esta comunhão com Deus, que preservarem isso. Agora, o que acontece com a nação de Israel? Deus havia avisado que viria o juízo. Deus avisa Ezequias, mas não viria nos seus dias, mas viria em tempos futuros. E de fato, os tempos futuros vieram, porque Manassés foi um péssimo rei, ele se arrependeu, Deus perdoou Manassés, mas os seus atos foram acumulativo para a nação. E quando chega nesse ponto, que Deus permite Nabucodonosor entrar em Jerusalém,
leva cativo um grupo no ano 606, depois em 597 leva o segundo grupo, aí Deus permite agora, já começa a avisar o povo que haveria uma destruição do templo. Porém, o povo não acreditava que o templo seria destruído, por uma condição. Quando o povo olhava para os escritos antigos, via que Abraão, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, e aquela intercessão por Sodoma e Gomorra, o Senhor dizia: se houver 10, não pouparei a cidade por amor aos 10. E assim que ele começa com 50 e chega nos 10, e Abraão para ali, mas não havia 10 justos. E então o povo agora, a cidade foi destruída. E o povo de Jerusalém, eles traziam uma colocação, uma crença, dizendo que havia mais de 10 justos na cidade. Logo, o templo e a cidade jamais seriam destruídas, porque havia sempre mais de 10 justos. Deus avisa, Deus sempre manda uma mensagem dizendo: olha, chegou o tempo. E agora a mensagem era chegada. A mensagem era chegada. Quando Deus chama Jeremias, Deus já aponta para Jeremias, mostrando para Jeremias que o tempo do juízo era chegado sobre Jerusalém. O tempo do juízo era chegado e que não havia mais cura, não havia mais remédio para Israel, não, no caso aqui para Judá, não havia mais remédio. A cidade seria destruída, o templo que estava profanado seria também destruído, o Senhor permitiria a sua destruição. Aí nós vamos encontrar no tópico 2 da nossa lição, e o tópico 3 vai falar da presunção. O povo era presunçoso, e achava que por ali ser a cidade de Davi, por ali ter a casa do Senhor, por ali a glória de Deus ter se manifestado, jamais a cidade seria destruída. E Deus está mostrando exatamente o contrário: vai ser destruída. Nós vamos ver aqui no capítulo 14, que é a perícope desse comentário que o nosso comentarista traz. Ele aponta no versículo 13: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão. Enviarei contra ela a fome, arrancarei dela homens e animais. Deus está mostrando aqui para o profeta a destruição. Quando uma terra, ele não está especificando que era exclusivamente a nação de Israel. Ele não está dizendo exclusivamente que se tratava de Judá. Porque quando nós olhamos para Ezequiel no capítulo 28, nós vamos ver ali que Deus destruiu Tiro usando o exército babilônico. E lá no capítulo 29 de Ezequiel nós vamos ver que Deus deu uma recompensa para Nabucodonosor, para o exército de Babilônia, o Egito, como recompensa por terem eles destruído a Tiro. E agora, Tiro não era o povo de Deus, mas Deus exerceu juízo. E aí nós vamos encontrar que ele traz uma colocação no versículo 14: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deus está mostrando aqui, para que ele entregasse essa mensagem, que no capítulo 3 nós vamos ver uma parte da mensagem, de agora também nos versículos que antecede, até o 11, a conversa de Ezequiel com os anciãos da terra. E agora nós vamos ver, eu não sei se seria o mesmo período, mas quero eu conjecturar, eu penso que seja o mesmo período, que Jeremias está profetizando no capítulo 14 do seu livro, onde Jeremias faz uma primeira oração e Deus diz a ele não, porque Deus havia mostrado para Jeremias que ia destruir a cidade. Deus havia mostrado para Jeremias que ia destruir o templo. E Jeremias intercede a primeira vez, Deus diz não. Intercede a segunda, Deus diz não.
Intercede a terceira vez, Deus diz não, e Deus fala para ele: não me importune mais. No capítulo 15, Jeremias, ele, depois daquelas 3 orações, ele vem fazendo as orações, e agora no capítulo 15, Deus dá então a resposta à terceira intercessão de Jeremias. Ele diz o seguinte: disse porém o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Olha só, lança-os de diante da minha face e saiam. Rejeição. Deus agora mostra a sua rejeição e que o juízo já estava determinado. Deus é quem manda a chuva, mas quando caía a chuva sobre a terra, a honra e a glória ia para Baal. Eles adoravam o sol, ao invés de adorar a Deus. Agora Deus manda seca, Deus manda fome, Deus manda espada, Deus manda peste. Os 4 agentes do juízo de Deus. A fome. Deus manda a fome. Deus, ele manda a espada. Deus, ele manda a peste. E Deus manda ainda, nós vamos ver no texto sagrado, animais selvagens. Então uma coisa vai ocorrendo em decorrência da outra. Aí nós vamos entender o que o profeta Naum havia profetizado lá atrás. O que o profeta Naum havia profetizado, ou melhor, o profeta Joel havia profetizado lá atrás, acerca dos gafanhotos. Acerca dos gafanhotos, Deus foi matando, mandou uma peste, mandou outra. Deus sempre usou os 4 agentes para despertar o povo. Porque o povo, antes da destruição, Deus manda o aviso. Quando Deus manda uma sentença de aviso a algo, não é para assombrar o povo, não é para assombrar, mas é para resgatar, para que haja arrependimento. Mas não houve espaço para arrependimento. Não houve espaço para arrependimento, mas o povo continuou na sua presunção. Aí Deus diz assim, então, ainda que estivesse, fala para Jeremias, Moisés e Samuel, representando o sacerdócio e os profetas. Deus fala para Ezequiel, ainda que estivesse ali no meio, Noé, antediluviano, Jó, que não fazia parte da linhagem, e ainda o jovem Daniel, que estava servindo no palácio. Alguns procuram dizer que não era o mesmo profeta. Na verdade, o povo de Judá sabia muito bem quem era Daniel. E Daniel, o seu testemunho era conhecido em Babilônia. O testemunho de Daniel era conhecido porque Deus tornou o nome de Daniel conhecido. Deus deu o sonho para Nabucodonosor e ele ia matar a todos. Mas Deus revela o profundo, Deus revela o escondido, Deus revelou tudo para Daniel, e todos os sábios foram salvos, e o próprio Daniel foi exaltado. E quando ele foi exaltado, ele não ficou somente com a bênção para si, mas chamou também dos seus companheiros, a Ananias, Misael e Azarias, e foram os 3 elevados ali no reino de Babilônia. Deus, ele avisa com antecedência. E aqui o aviso de Deus chegou, e o povo então, agora, com o aviso de Deus, não havia mais remédio, não havia. E nós vamos ver que o nosso comentarista, ele coloca a seguinte expressão aqui: concluímos a nossa lição, conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. Lá no começo da nossa fala, eu falei da justiça retributiva. A justiça retributiva é a justiça de Deus.
Deus disse para o homem, quando o colocou no jardim: comei de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A lei do pecado e da morte estava na árvore. Se o homem comeu da árvore, ele infringiu a lei do pecado e da morte. Por isso que Paulo, ele diz no capítulo 3 da carta aos Romanos e no versículo 23. Paulo, ele diz lá no capítulo 3 e no versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o socorro para isto foi o Senhor Jesus, que veio à terra e pagou o preço do pecado na cruz do Calvário. Levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E abriu para nós um novo caminho. Como diz o salmista no Salmo 85. Ele pelos seus pés abriu a justiça divina. Ela foi manifestada e abriu um caminho. E esse caminho foi o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos no Salmo 85, nós vamos encontrar a seguinte expressão, versículo 7: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra a misericórdia, a bondade de Deus e também a sua severidade. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falarei de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Então Deus, ele fala aos santos, para que não se dê a loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que temem, para que a glória habite na sua terra. A glória de Deus. O Senhor, ele compartilhou-nos da sua glória em Cristo Jesus. Moisés foi de uma glória aparente, mas a igreja de uma glória que permanece. A misericórdia, versículo 10, e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A justiça de Deus. A paz, o homem estava em guerra, o homem estava em conflito, o homem estava em rebelião contra Deus. Mas o Senhor Jesus trouxe a reconciliação lá na cruz do Calvário. Lá na cruz o Senhor trouxe a reconciliação. E ali, a misericórdia, a justiça de Deus, o pecado tinha que ser pago, o preço do pecado teria que ser pago. Alguns dizem que foi Satanás que pediu sangue. Não, foi Jesus quem pagou, não foi para Satanás, foi para Deus. Foi para mim, para você, para que a nossa alma fosse resgatada. A verdade brotará da terra. Jesus, a verdade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Brotou da terra. A justiça olhará dos altos céus, a justiça de Deus, para o pagamento do pecado. Lá na cruz a justiça olha, a misericórdia, Jesus pregado na cruz. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e nos porá no caminho das suas pisadas. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e nós estamos nesse caminho. Há um juízo para aqueles que não aceitarem Jesus. A justiça divina cairá sobre a nação, cairá sobre a terra, cairá sobre todas as nações, cairá sobre todos os povos quando o anticristo manifestar. Porém, antes que ele se manifeste, a igreja estará para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E assim estaremos sempre com o Senhor. Que Deus nos guarde e nos conserve. E quando a trombeta soar, podemos subir ao encontro do Senhor. E enquanto ela não soa, podemos dizer como disse João: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.